A gente conversa agora com Vinícius Pinto, ele é instrutor de oficina de maracatu do baque virado aqui em Varginha. Bom dia, Vinícius. Olá, bom dia Keila, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço em nome de todo o grupo do Maraquetê pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho. Queria fazer um agradecimento especial à Fundação Cultural e ao Agnaldo, que fez todo esse meio de campo, esse contato aqui com o pessoal. Muito obrigado. A gente aproveita então para falar um pouco de Maraquetê. Como que surgiu esse grupo, como é que foi esse movimento e a chegada aqui em Varginha, o surgimento, com detalhes. Então, eu não sou natural aqui de Varginha, me mudei aqui para Varginha em 2015. E na cidade onde eu morava, que é Viçosa, em Minas também, eu participava de um grupo lá de maracatu e aprendi a tocar lá com o pessoal. E quando eu me mudei para cá, em 2015, percebi que aqui não tinha nenhum grupo ainda. E já em 2015 eu tinha vontade de montar um grupo, mas como eu estava sozinho aqui, não conhecia pouca gente na cidade, ficou mais difícil. Aí em 2017 um amigo meu também veio para cá, e nós dois juntos, junto com nossas companheiras, a gente começou o grupo, a gente começou ensaiando aqui no Memorial do ET, e aí foi contatos de amigos, um chamando o outro, e é assim que a gente começou. Qual que é a peculiaridade do maracatu do baque virado? O maracatu de baque virado, essa questão do virado, ele se caracteriza porque as alfaias, em determinado momento, alguma das alfaias, ela está fazendo o que a gente chama de viração, que é um baque que ela bate várias notas fazendo essa chamada viração. Então, no maracatu de baque virado, sempre tem uma alfaia, ou às vezes mais de uma, dependendo do tamanho do grupo, fazendo essa viração, essa virada do baque. Para as pessoas entenderem, as pessoas que estão nos ouvindo, a alfaia é uma espécie de tambor, não é isso? Isso. A alfaia é um tambor que ele chama alfaia porque ele tem umas cordas que faz a afinação que lembra como se fosse uma questão de um alfaiate, alguma coisa nesse sentido. E ela é um tambor que ele tem duas peles dos dois lados, geralmente são peles de cabra, de bode. E é similar às vezes a um surdo, assim você olha, tem gente que acha que a gente está tocando um surdo, mas não, é uma alfaia. E quais são os outros instrumentos que compõem aí o maracatu, aí, esse conjunto aí de instrumentos? Legal. No maracatu a gente tem o que a gente chama de graves, que é basicamente formado pelas alfaias. As alfaias elas têm diferentes diâmetros, e isso são diferentes timbres, né? Quanto menor o diâmetro, mais agudo são as alfaias. Mas todas as alfaias formam o que a gente chama dos graves. E aí tem os agudos. Os agudos tem uma caixa de guerra mesmo, uma caixa parecida com uma caixa de bateria. Dependendo, pode ter um tarol também. Além do tarol, a gente tem um gongue, que é um instrumento de metal, que geralmente ele que começa o baque, ele está sempre na frente, né, do cortejo de maracatu. E tem dois tipos de chocalhos, um mineiro, conhecido como ganzá também, mineiro ou ganzá, e o AB, chiquerê, que é formado com uma cabaça com contas, feita uma renda nessa cabaça. O chiquerê me lembra as dançarinas do maracatu, né? Aquele movimento bonito e tal. O grupo Maraquetê tem essas dançarinas? Conta pra gente aí como é que é essa formação a equipe toda aí. Quem que compõe a equipe? Então, hoje em dia o grupo ainda ele não tem ainda dançarinas, porque o nosso grupo ainda é um pouco reduzido. A gente tem um caixeiro, que eu toco caixa, tem um rapaz que toca o gongue, o Simão. A gente tem o AB, hoje em dia tem a Joana tocando um AB, às vezes a Adila também, uma outra moça, toca um AB, e a Maria Clara também toca um AB. E aí na alfaia aí a gente tem uma rotatividade maior, tem uns integrantes que às vezes aparecem, são mais assim, não tão firmes, mas tem o Léo, tem a Raquel, Ronildo, o Rubens, Pablito, todos esses tocam alfaia. Alguma dessas meninas também, se precisar, todas elas também tocam alfaia. E o bacana é que o grupo está oferecendo oficinas gratuitas. Explica pra gente como são essas oficinas e são de todos os instrumentos? Sim. A oficina, a gente chama de oficina, mas é como se fosse basicamente uma aula mesmo de maracatu, iniciando bem básico. A gente sempre tenta nivelar a oficina de maracatu pelo mais iniciante. Então chega uma pessoa lá que não tem noção de ritmo, de pulsação nenhuma, a oficina vai no andamento daquela pessoa, bem tranquilo, sem exigir demais da pessoa. A gente disponibiliza todos os instrumentos, a gente tem todos os instrumentos, alguns deles
a gente comprou, outros a gente fez, mas a gente oferece todos os instrumentos para quem quiser tocar, não precisa ter um instrumento, e elas são gratuitas e acontecem de 7 às 9 na praça, conhecida como Praça da Fonte, né? Aquela praça atrás da Concha Acústica. É só chegar lá então e participar. Só chegar e participar. A gente está lá aberto e a gente adora receber quando chega gente nova, ensinar e é isso. Bacana. Quando eu penso em maracatu, eu penso em Pernambuco, naqueles grupos maravilhosos que inclusive desfilam no carnaval, né, com uma força muito grande. E lembro também de Nação Zumbi. Te remete a isso também? Sim, Cordel, sim. do Fogo Encantado. Sim. Todos esses dois grupos, eles fazem levadas, batuques, usam alguns instrumentos do maracatu. De fato, o Nação Zumbi foi um grande impulsionador e divulgador do maracatu, principalmente aqui pela região do Sudeste, né? Depois do Nação Zumbi, do movimento Mangue Beat, que surgiram vários grupos. Hoje em dia, o Sudeste aqui, ele tem diversos grupos de maracatu, né? Conta um pouco da história do maracatu. Se alguém te perguntasse assim, Vinícius, o que é o maracatu? Como que ele surgiu? Então, o maracatu de baque virado, ele surgiu principalmente na região ali do litoral próximo de Recife, né? Recife e Igaraçu, são duas cidades que têm os maracatus mais antigos. Eles surgiram como uma manifestação negra de coroação de um rei deles. No caso, às vezes, um rei Congo. Então, ela mescla muito a questão dessa origem, né? Origem que veio com os negros, mas ela tem traços ainda um pouco da cultura portuguesa, porque além da parte percussiva, tem toda uma parte de corte, que tem a dama de passo, tem o porta-bandeira, tem toda essa similaridade com uma corte portuguesa. Contam que os negros usaram desse artifício para poder fazer a sua manifestação, tocar o seu tambor e não serem muito reprimidos, porque eles tentavam mesclar isso para ter mais aceitabilidade na sociedade da época. Aqui em Minas Gerais a gente conhece muito as famosas congadas, né? Os grupos de congado. Pontua pra gente alguma diferença ou alguma similaridade entre o congado e o maracatu? Eu acho que talvez a principal diferença que eu vejo entre o maracatu de baque virado, principalmente o maracatu nação tradicional de Recife, com as congadas, é que o maracatu está muito vinculado a uma religiosidade de matriz africana, principalmente o candomblé. Os maracatus nação de Recife, eles são todos vinculados a algum terreiro de candomblé, diferente da congada. A congada, ela é vinculada mais à Igreja Católica, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. Então essa é uma diferença que eu vejo grande. Apesar de que o maracatu canta diversas músicas em louvor a Nossa Senhora, a São Benedito também. Mas essa questão que está por trás dessa religiosidade do grupo mesmo, do grupo, né, como um todo, o maracatu está mais vinculado ao candomblé do que a congada, né? Vinícius, eu conversaria aqui um longo tempo com você sobre o assunto que me interessa muito e eu acho que o ouvinte que está nos escutando agora está interessado também em participar dessas oficinas. Então a gente fecha esse bate-papo agradecendo a sua presença e pedindo aí o reforço aí para essas oficinas, onde, quando, de que forma as pessoas podem participar. Então aprender um pouco aí dessa levada do maracatu, do baque virado. Eu que agradeço, assim, foi um prazer enorme estar aqui podendo falar um pouco do maracatu, desse trabalho que a gente faz e gosta muito. São oficinas gratuitas, a gente tem todos os instrumentos, a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento para poder participar. Elas acontecem toda quarta-feira, de 7 da noite às 9, 8 e meia, 9 horas da noite, na Praça da Fonte. Então, assim, a pessoa só chegar lá e tocar com a gente, não precisa conhecer, nem ter ouvido maracatu. Só gostou dessa palavra, maracatu, vou lá tocar maracatu. Pode tocar com a gente, que vai aprender. Eu garanto, se a pessoa se dedicar um pouquinho, for lá e tiver uma constância, ela vai aprender a tocar. Bacana, Vinícius, muito obrigada.